mais uma vez o professor Rafael Caíque, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos concurseiros. Para o concurso AGP em Goiás, um conteúdo exclusivo, vou abordar um tema em Geografia de Goiás, na verdade, tanto em Geografia de Goiás como também em História de Goiás, porque nós temos aspectos que estão totalmente correlacionados, que é a população goiana. Vou apontar aqui os principais aspectos relacionados ao povoamento do território goiano, as principais fases do povoamento, as características atuais da população goiana e, além disso, também analisar aqui alguns itens que podem aparecer nas questões sobre esse assunto. Um assunto que tem sido cobrado com recorrência nas questões de Geografia e História de Goiás, então pode ser também agora colocado na prova AGPEM. Então, a dinâmica atual da população goiana no que diz respeito aí à ocupação no território do Centro-Oeste, como também no território nacional. No que diz respeito aí à concentração no Centro-Oeste, ela representa 43% aproximadamente de todo o contingente demográfico dessa região. E no que diz respeito ao território nacional, no ano de 1991 nós temos aí uma evolução histórica. Goiás tinha aí 2,74% de toda a população brasileira. E ao longo dos anos, o passar das décadas, mostra que nós tivemos aí um crescimento muito significativo. Vejam que em 2000, esse índice parte de 2,74 para 2,95, chegando no último censo, que é o que nós temos aí, o de 2010, ainda vai sair o de 2020, essa população salta para 3,15% de todo o território nacional. Esse crescimento aqui do ano 2000, chegando até 2010, se deve, sobretudo, a partir dos fluxos migratórios que vêm de outras regiões, como é o caso aí da região Nordeste e também da região Norte. Nós veremos também em um mapa daqui a pouco. Trouxe aqui também informações em relação à distribuição populacional dentro dos municípios que compõem o estado de Goiás. Nós temos lá, em primeiro lugar, claro, a capital Goiânia, que possui uma população aproximada de 1,5 milhão de habitantes. Em seguida, o município que está aqui na região metropolitana, Aparecida de Goiânia, muito próximo, conurbado à capital. Temos aí quase 600 mil habitantes em Aparecida, e o crescimento populacional de Aparecida também é expressivo nas últimas décadas. Em seguida, nós temos Anápolis, um município muito importante aqui da região centro goiano, com quase 400 mil habitantes, e aqui um município da região sudoeste goiano, Rio Verde, com aproximadamente 230 mil habitantes. Informações que foram retiradas aí das últimas projeções do IBGE. Aqui eu trago uma abordagem em relação ao povoamento, ao processo histórico de ocupação do estado de Goiás. E para facilitar o entendimento desse longo processo histórico que começa lá no século XVIII, nós temos aqui 3 períodos importantes. O primeiro deles é o período colonial. Ele começa no século XVIII a partir das entradas e das bandeiras, sobretudo, principalmente, as bandeiras, que eram aqueles movimentos expedicionários, exploratórios, que tinham como principal objetivo encontrar metais preciosos dentro do território goiano, além disso também apresar os índios. Tivemos vários fluxos migratórios em direção ao que hoje é o território goiano. Aquela época lá, a capitania submetida a São Vicente, depois se torna a capitania de Goiás. E lá no século XVIII até o século XIX, o principal motivo desses fluxos era justamente aí o encontro dessas riquezas. Vários núcleos urbanos começam a surgir aqui ao longo das margens dos rios, como é o caso aí da região do Rio Vermelho. Outro período importante, expressivo do crescimento populacional é a partir do século XIX, com a construção da Estrada de Ferro Goiás, que vai interligar a região sudeste do estado de Goiás ao estado de Minas, através aí da ferrovia Araguari. E a Estrada de Ferro, quando ela começa a percorrer o território goiano, no final do século XIX, início do século XX, ela vai trazer um crescimento populacional, porque permite aí que as pessoas comecem a percorrer o estado longas distâncias pelo trem. E também chega pela Estrada de Ferro vários fluxos migratórios, vindos sobretudo da região sul brasileira e também da região sudeste.
Por último, a construção de 2 capitais aqui no centro-oeste, primeiro Goiânia, na década de 1930, fluxos migratórios que vêm sobretudo do interior do estado para a construção da nova capital na década de 30, década de 40, o boom é lá na década de 50. Em seguida, nós temos a construção da nova capital federal, década de 50, Brasília. Os municípios goianos que estão próximos à capital federal vão receber aí também contingentes populacionais em direção à nova capital federal, sobretudo em busca também de trabalho na construção civil. Nesse mapa, nós temos os principais movimentos da população dentro do território brasileiro. Vejam que nós temos aqui vários fluxos em direção ao território goiano. Fluxos que estão partindo aqui dessa mancha aqui mais escura no mapa, região Nordeste, em direção aqui ao estado de Goiás. Temos também aqui fluxos saindo aqui da região Norte, estado de Tocantins, em direção aqui ao estado de Goiás. Fluxos saindo aqui da região Sul, estado do Paraná, sobretudo com os produtores que chegam aqui na década de 70 em direção ao território goiano. Esses fluxos aqui começam na década de 50, década de 60 e vão se intensificar aí nas décadas de 70 e também décadas de 80. Nesse outro mapa, nós temos o saldo migratório. E o território goiano, o estado de Goiás, é formado por migrantes, desde o início da sua ocupação no século XVIII até os dias atuais. Vejam aqui, essa cor mais escura, esse alaranjado, um saldo de 2005 até 2010, de mais de 100 mil migrantes entrando no território goiano. É um dos estados que mais recebeu, além do estado de São Paulo e também, aqui nós temos aqui, né, a região sudeste sendo expressivo e o estado de Santa Catarina também. Então são estados que têm aí grande quantitativo no que diz respeito ao saldo migratório. Outras regiões recebem menos fluxos, como é o caso aqui de alguns estados que estão na região norte, como também os estados da região nordeste, que historicamente são estados que mais demandam fluxos migratórios em direção aqui ao estado de Goiás. Continuando a nossa análise, esse outro mapa mostra, a partir do censo de 2010, a distribuição populacional, a densidade demográfica, quais são as regiões do estado mais povoadas. E nós temos aqui a região mais ocupada, a região centro-goiano, onde está a capital do estado, Goiânia, e outros municípios, como é o caso aí de Anápolis. Outras regiões também são densamente ocupadas, como é o caso aqui do entorno de Brasília, regiões também bastante ocupadas, a região sul, a microrregião sudeste, aqui esses municípios, e também a região sul, microrregião sudoeste, um destaque para Rio Verde e também Jataí. Quando nós observamos essas outras regiões, é o caso aqui da região norte do estado de Goiás, municípios que são densamente ocupados com um quantitativo menor que os demais. E aqui também a região do Vale do Araguaia. Uma questão que trata sobre esse assunto, vamos analisar aqui todos os itens, sobre o histórico do perfil demográfico em Goiás, marque a assertiva correta. A letra A. O declínio demográfico, a partir de 1790, foi consequência direta da redução da atividade aurífera em Goiás, o que provocou a migração da população envolvida na atividade mineradora para outras regiões. A letra B. A diminuição da população em Goiás a partir da década de 1790, mesmo recorte temporal, foi decorrente da participação de Goiás na Guerra do Paraguai. Essa afirmativa aqui é incorreta porque o estado de Goiás não participa da Guerra do Paraguai. O estado que tem a maior participação nesse conflito foi Mato Grosso. A letra C. Na última década do século XVIII, Goiás foi afetado pela epidemia de varíola, que provocou grande mortandade em Meia Ponte, Jaraguá, explicando assim a redução da população. Nós tivemos várias epidemias em Goiás, que dizimaram aí também a população, só que isso não foi expressivo para que houvesse um declínio tão significativo nesse período, por isso ela está incorreta. A letra D, a redução da população no início do século XIX, explica-se pelo fato de Goiás ter perdido a populosa região do Triângulo Mineiro para Minas Gerais. Essa afirmativa não está correta, porque apesar de a gente perder uma parte do território para o estado de Minas,
e depois também com a criação do Distrito Federal, isso não vai impactar na redução da população. Então a alternativa correta é a letra A, então é uma questão que traz aspectos geográficos e históricos, geográficos porque são aspectos populacionais, e históricos porque é a evolução da ocupação da população aqui no território goiano. O declínio demográfico, a partir de 1790, foi consequência direta da redução da atividade aurífera em Goiás, o que provocou a migração dessa população que estava envolvida nessa atividade para outras regiões, como é o caso aí de Minas e também Mato Grosso. Vem comigo gabaritar as questões de Geografia e História de Goiás. Eu preparei um curso exclusivo em videoaulas. São 8 videoaulas para você de fato aprender Geografia e História de Goiás e fechar essas questões na prova de GP em Goiás. Basta acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. O curso está incrível, mais de 100 matrículas, superou as minhas expectativas. O pessoal está se surpreendendo com os conteúdos. São aulas bastante objetivas, no máximo 30 minutos cada aula, onde eu vou trabalhar todos os itens que constam no edital em Geografia e História de Goiás. Além disso, tenho também questões comentadas ao final de cada aula e você sai capacitado para entender todos os aspectos e fenômenos históricos e geográficos. Tanto que eu tenho um histórico aí de mais de 8.000 alunos que já fecharam Geografia e História de Goiás em provas de concurso pelo estado inteiro ao longo aí desses 5 anos no qual tenho trabalhado com essa disciplina. Você é o meu convidado, é só acessar aqui o link. Tem um cupom de desconto especial para você, Kaique30, você coloca lá no pagamento e o valor cai 30%. Então o curso vai sair num preço bastante acessível e você, claro, além de fechar essas questões, vai ter uma classificação porque a Geografia e História de Goiás será divisora de águas nessa prova. É isso, muito obrigado por acompanhar o meu trabalho, um forte abraço e até a próxima!